Estamos iniciando mais um podcast Café com Autonomia Financeira. Agradeço a você que está iniciando aqui comigo e fique comigo até o final, que hoje teremos convidados que, com certeza, olha, eu já estou colocando com certeza na frente porque eu sei que vai te ajudar de alguma forma. Então, fique aqui comigo até o final. Hoje eu estou com o Dr. Wellen. Ele vai falar assuntos importantes para você, dono de empresa. Vamos falar sobre gestão financeira, na área aí de advocatícia. Vamos falar também da parte aí que vai interessar tanto jurídica como financeira. Então, fique aí para a gente bater um papo aqui com ele. Doutor, seja muito bem-vindo. Olá, Edneia. Inicialmente gostaria de agradecer pelo convite. Olá, caro ouvinte, nobre espectador. Então, meu nome é Wellen, né? Wellen Alves. Sou sócio do escritório Alves e Nilo. Sou responsável por gerir as carteiras de Direito Imobiliário, Direito Criminal e Direito Bancário. Perfeito, doutor. Doutor, quando o doutor falou várias especialidades aí que pode ajudar muitos empresários. Na verdade, eu falo como empresário porque o meu público-alvo, eu atendo também pessoa física, mas Sim. eu acabo falando mais como empresário. Mas o doutor atende qualquer perfil, né? Seja pessoa física ou Sim, pessoa jurídica, não é nós isso? temos o segmento de pessoa jurídica e o segmento de pessoa física. Perfeito, perfeito. Doutor, em qual momento um contrato bancário ele deixa de ser legal e passa a ser juridicamente abusivo? Pronto. O contrato bancário, normalmente, é um contrato de adesão, ou seja, ele é previamente elaborado pela instituição financeira, não é, e submetido ao aceite do cliente, onde o cliente ele vai ter só a opção de aceitar ou não. Ele não tem qualquer possibilidade de modificação daquele contrato. Então, a abusividade ela vai residir no momento em que há um desequilíbrio nessa relação contratual, qual seja, quando a instituição financeira consegue oferir uma vantagem muito alta nessa relação contratual e, por outro lado, o contribuinte suporta uma onerosidade muito alta, não é? Então, em decorrência disso, a gente constata esse abuso que é passível de revisão pelo meio jurídico. Ô, doutor, nessa abordagem, ele serve tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica? É a mesma linha de raciocínio ou tem diferença? Não, tem a pessoa, o contrato bancário para a pessoa jurídica geralmente tem algumas cláusulas mais voltadas para a pessoa jurídica, para o desenvolvimento econômico, né, empresarial. Por outro lado, normalmente costuma ser menos oneroso. Por outro lado, o contrato para a pessoa física, como se trata de um risco um pouco maior Sim. para a instituição financeira, ele tem algumas cláusulas também que não são, digamos, semelhantes, mas passam pelo mesmo sistema, pelo mesmo procedimento de revisão contratual, não é, no meio jurídico, quando se é apurada a abusividade. Entendi. Então, quando é apurado, o cliente ele não consegue de imediato resolver, precisa de um advogado, é isso? Ele pode entrar em contato com a instituição financeira e tentar uma negociação. Sim. Mas normalmente ele não consegue, justamente por conta da limitação técnica. Né? A parte Então, técnica. por meio de um advogado, ele tem duas opções. O advogado ele pode tentar também de forma extrajudicial direto com a instituição financeira, Sim. ou pode ajuizar uma ação revisional, certo? Para estar adequando aquele contrato às normas jurídicas vigentes. Na gestão 12, a gente se depara de vez em quando com um cliente ou outro com situações parecidas com a É muito empresa que comum. está com bancos, né, com essa situação abusiva. Doutor, quais são os abusos mais comuns que os bancos praticam em contratos de financiamento para empresas? Pronto, normalmente o que ocorre são a cobrança de cláusulas, a cobrança de taxas sem a devida contraprestação. Por exemplo, uma taxa de avaliação de um equipamento sem esse equipamento ter sido avaliado. Uma taxa de cadastro quando o cliente já tem o cadastro na instituição financeira. Olha Não isso. é? Então, quando você soma esse número de taxas, você vê uma onerosidade muito alta a ser suportada pelo cliente. Não é? E em relação a isso, a gente ainda tem um ponto muito importante em relação a empresas, que são os contratos de aval e que vem ocorrendo muito. Então fica uma dica aqui em relação a isso. O que seria? Quando a pequena empresa, o sócio, ele vai contratar com o banco, não é? Ele senta na cadeira do gerente, contrata, ele precisa assinar uma série de documentos. Sim. E esses documentos que ele precisa assinar, normalmente ele acredita que está assinando como representante da empresa, E acho que tá tudo uma certo, né? pessoa jurídica com personalidade jurídica própria. Sim. Ou seja, a empresa ela vai responder com o patrimônio dela. Só que, na grande maioria das vezes, né,
muitas vezes ocorre que a instituição financeira coloca todos os sócios como avalista da operação. Ou seja, aquele sócio que só tem 1%, que só tem 2%, ele vai responder com patrimônio pessoal de forma igualitária por toda a operação financeira contratada pela empresa, da mesma forma que o sócio que tem 98%, que tem 95%. E ele só vai descobrir isso quando ele recebe em casa a notificação da execução, né, a cobrança para que ele efetue o pagamento. Então isso é um cuidado, né? Que quando fala-se de sociedade, é um cuidado que precisa ter, né? Tem que ter muito cuidado. Sobretudo quando envolve contratações, obrigações financeiras, né? Doutor, falando rapidinho sobre essa parte de sociedade, que não tem nada a ver com o nosso tema aqui, mas vamos lá, que surgiu uma dúvida agora. Quando fala-se de sociedade, existe um contrato padrão ou depende muito do que as partes... Não, depende muito do que as partes vão estipular. Mas normalmente é o contrato social, onde as pessoas elas estipulam uma cota, né, que vai ser representativa pelo total do patrimônio da empresa. Mas é natural hoje, principalmente com o avanço da tecnologia, a celebração de um pré-contrato, onde esse contrato fica definido qual é a atuação da pessoa, qual o limite, qual a cota, qual o valor daquela cota. Né? É como se fosse uma compra do imóvel. Existe o contrato o pré-contrato, a promessa de compra e venda e posteriormente a escritura pública formal que é registrada em cartório. Perfeito. Então, no mundo jurídico, no mundo das empresas também é possível fazer esse tipo de ajuste prévio justamente para resguardar, né, o interesse da parte. Porque o contrato social ele é muito fechado, muito padrão, entendeu? Sim. Então aquele sócio que tem 1%, ele pode dizer, não, eu não aceito ser responsável. Pode. Que ótimo. Olha você aí. Cláusula olha que valiosa essa informação. Esse tipo de responsabilidade por aval. Muito importante. Doutor, antes de seguir com as próximas perguntas, deixe pra gente qual é o seu contato, como te encontrar. Pronto, o Ellen Alves, vocês podem me procurar através do Ellen Alves 55, né, ou através também do Google, né, no LinkedIn, né, procurando o Ellen Alves e Nilo no Google, sempre vai aparecer nosso contato. Pronto, como é a tradução do seu nome? O Ellen Alves. Tradução, o significado? Desculpa. A sílaba. W-E. Dois L's. E-N. Pronto. Então, já sabe como encontrar o doutor. Tem algum contato comercial, doutor, que possa passar também, que as pessoas podem falar? 719-8100-1655. Perfeito. Doutor, o banco pode cobrar qualquer taxa de juros de uma empresa ou existe um limite legal para isso? Bom, não existe limite legal. Por quê? Porque a taxa de juros ela é um cálculo que é realizado considerando, em linhas gerais, 3 aspectos. Quais sejam? Primeiro é o tipo de operação. Segundo, o risco que o cliente ele proporciona para a instituição financeira. E segundo, é as condições mercadológicas, né? É o atual momento da economia. Sim. Então, o que ocorre? Com base nisso, com base nesse cálculo, as instituições financeiras fixam uma taxa. Então, quando essa taxa ela é muito alta, né, que ela vai para o judiciário, por exemplo, para uma análise, o que é que a jurisprudência tem feito? Tem utilizado como parâmetro a taxa média do Bacen. Todas as instituições financeiras, elas precisam fornecer as taxas que estão contratando com os clientes ao Bacen. Então, é buscado, no mês da contratação daquele contrato, a taxa média registrada no Bacen e é utilizado como parâmetro. Alguns tribunais utilizam como parâmetro uma vez a mais a taxa média do Bacen, outros consideram que o valor muito acima, 1,5 vezes, já se considera abusividade, e dentre outros também, dentre outras linhas, né, mas sempre tendo como média essa taxa média do Bacen. Perfeito. Então, a pessoa ela consegue ter essa informação da taxa do Bacen? Como é que funciona, doutor? Ela pode consultar séries temporais no próprio site do Bacen, não é? E aí lá ela coloca a data do contrato dela e aí o próprio Bacen informa. Perfeito. Né? A taxa média do contrato. Perfeito. Eu estou perguntando assim, doutor, porque às vezes tem pessoas que gostam, sim, de ir lá conferir. Conferir. Mas uma assessoria, tanto financeira quanto jurídica, encurta bastante o nosso tempo. É uma gestão de tempo que super vale a pena. Eu estou perguntando só mesmo para os curiosos. E sobre financiamento de veículo, doutor, a busca e apreensão acontece automaticamente quando atrasa uma parcela do veículo? O banco ele tem essa autonomia de atrasou uma parcela e já
executar? Não ocorre de forma automática, não é? Mas o banco ele tem autonomia. A partir do momento que há um atraso, ele inicia o procedimento de busca e apreensão. Como é que funciona esse procedimento de busca e apreensão? Inicialmente, ele tem que enviar uma notificação para o devedor para efetuar o pagamento daquela parcela e informar de forma clara que o não pagamento daquela parcela poderá acarretar na antecipação da dívida, não é? E o prosseguimento da ação de busca e apreensão, no caso, para restituir o bem objeto de garantia. Então, a partir do momento que o banco notifica, que a pessoa recebe a notificação na residência, no mesmo endereço do contrato, e é importante também destacar que a jurisprudência ela vem se posicionando no sentido que não necessariamente o contratante precisa receber essa notificação, mas qualquer pessoa naquela residência que está prevista ao contrato. Então, se o porteiro recebeu, não é, se a mãe recebeu, não importa. É aquele endereço que está no contrato, está recebido, está notificado. Então, a partir disso, tem a notificação válida, aí o banco entra com ação de busca e apreensão. E aqui tem um detalhe muito importante, porque esse tipo de procedimento geralmente ocorre em segredo de justiça. Não é? Então, a pessoa ela não tem conhecimento que já foi instaurada uma busca e apreensão e normalmente ela é surpreendida quando ela está no trabalho, quando ela está em casa, quando ela está em um passeio em família, e aí vem aqueles carros para prender o veículo, prende, e aí a partir dali ela é citada. A citação ela vai ocorrer da seguinte forma: ela vai ter 5 dias para quitar todo o contrato, com a atualização monetária, custas judiciais e honorários advocatícios, né, e mais o saldo devido do veículo, ou ela vai poder deixar o processo seguir, né, podendo o banco levar o carro a leilão e ela apresentar a defesa em até 15 dias. Essa defesa, normalmente, ela abrange apenas o aspecto do processo de busca e apreensão. Normalmente ela não abrange a validade do contrato, mas o aspecto do processo de busca e apreensão, se há alguma nulidade, se há alguma inviabilidade, não é? Ocorrendo, aí é possível, não é, ser desfeito esse processo, mas é muito, como é que eu posso dizer, muito complicado, né, todo o procedimento de busca e apreensão, porque é algo que pode ser muito rápido e é algo também que pode demorar. Por isso é importante verificar, buscar uma assessoria jurídica no sentido de verificar eventuais abusos, porque se não tiver abusividade no contrato não adianta, aí só por meio de negociação direta com o banco, não é? O atraso na parcela de financiamento de veículo é muito perigoso, é importante ter cuidado. Mas só uma parcela, doutor, ou precisa ser ter uma quantidade mínima? Não, geralmente a lei ela não estabelece, não estabelece o número de parcelas. Do banco, então. Então, pelo que consta no decreto-lei da busca e apreensão, né, o mero inadimplemento, né, seus 15 dias, 20 dias já é suficiente para enviar a notificação ao credor, ao devedor, para que ele efetue o pagamento. E aqui entra mais um detalhe muito importante. Quando a pessoa entra, é uma questão de abusividade, né? Quando a pessoa ela não tem, a pessoa é notificada para efetuar o pagamento, não é? Ela às vezes tenta efetuar o pagamento, só que o banco ele suspende a emissão da segunda via do boleto. Então isso é muito importante ter cuidado. Se você foi lá, fez o pagamento, efetuou o pagamento ou tenta efetuar o pagamento e não consegue, é importante imediatamente também buscar uma assessoria jurídica, porque o banco ele tem que emitir esse boleto. Ele não pode simplesmente suspender a emissão desse boleto para fundamentar uma busca e apreensão. São muitos detalhes. Doutor, quando tem a suspensão, eu entendi de antecipação. Um exemplo, teve teve um atraso da parcela, o banco pode entender aquilo também como antecipação das parcelas vencidas? Pode. O contrato ele pode antecipar o contrato. Na busca e apreensão, quando ele inicia o processo de busca e apreensão, geralmente tem uma cláusula que estipula a possibilidade de antecipação do contrato. Ou seja, todas as parcelas vincendas e vencidas são acumuladas com custas judiciais e honorários advocatícios, que geralmente são altos. Essa questão da antecipação ela pode ser questionada juridicamente, mas a gente não tem ainda um posicionamento definitivo, um posicionamento consolidado. Nossa, é delicado. É muito delicado. Então, aí já entrando um pouco na questão financeira, se você percebeu que não está mais conseguindo honrar com as suas dívidas, faça a relação das dívidas que você tem. Pode ter problemas como antecipação, como a questão aí do carro, conta de energia, aquelas contas que vai te dar algum problema. Então, priorize o pagamento delas
mas não negligencie, porque se já está com problema financeiro e ainda você não observar com detalhe quais são as contas que precisam realmente ser priorizadas, você pode aumentar ainda mais a situação, né? Porque quando está com problema financeiro, Com certeza. é muita situação delicada que vai acontecendo. Então, doutor, falando sobre quais custos judiciais mínimos uma pessoa ou empresa deve ter antes de contratar, não, quais cuidados judiciais mínimo uma empresa ou pessoa precisa ter antes de contratar um financiamento ou empréstimo? Quais Vamos cuidados lá. mínimos? Os cuidados, eles são diversos. São vários pontos que é importante ter um cuidado, ter uma cautela, né? Analisar com muito cuidado. Mas a gente sabe que o consumidor, ele não vai ter o tempo necessário, ele não vai ter a Não, capacidade técnica de não sentar tem. na mesa do gerente, analisar todas aquelas letras de páginas e mais páginas, sem fim. Mas é importante ter um cuidado. Quando a operação ela é apresentada ao consumidor, ela normalmente é apresentada a taxa nominal do empréstimo, a taxa nominal do financiamento. Sim, Qual o grande detalhe? Que, às vezes, né, e é essa taxa que o consumidor utiliza como parâmetro. sim, Então, muitas das vezes o banco coloca uma taxa baixa, uma taxa muito baixa. Por outro lado, ele onera o contrato por meio de cobrança de encargos, não é uma taxa de cadastro alta, uma taxa de avaliação de bens, e entre outras, que o consumidor, nesse primeiro tempo, não vai conseguir identificar, porque ele já ficou preso ali em uma taxa sim. nominal baixa. Então, o que é que o consumidor, o que é que a empresa ou pessoa física deve avaliar? O custo efetivo total da operação. As instituições, elas precisam necessariamente colocar a taxa do SET, o custo efetivo total. Essa taxa vai dizer a realidade da operação. Sim, Por exemplo, suponhamos uma taxa de juros de 1,5% ao mês, não é? Que é uma taxa considerada baixa para uma operação de crédito de empresas. E aí você tem um custo efetivo, uma taxa fixa mensal, né, no SET de 3,5. Aí sim. tem alguma coisa de errado, tem que analisar. Então a taxa está muito discrepante, está muito diferente a taxa nominal do custo efetivo total da operação, seja em relação à taxa mensal, seja em relação à taxa anual. Então é muito importante, sempre que for contratar um empréstimo ou financiamento, a primeira coisa que se deve buscar, esqueça ali a taxa nominal, busca o custo efetivo total. Qual a taxa do custo efetivo total? Perfeito, perfeito. E em meio a tantas questões financeiras e contratos, realmente, muitas empresas se passam, e até a pessoa física mesmo se passa por essa Verdade, informação. com É certeza. muito delicado. Muito. É muito delicado. Doutor, mais uma pergunta. Como funciona na prática a atuação do seu escritório na área de direito imobiliário? Pronto. Na área de direito imobiliário, a gente atua basicamente nos principais segmentos, né? Regularização de imóveis, atuamos também na avaliação de contratos de compra e venda, mas hoje estamos também focando de uma forma um pouco mais diferenciada, não é? Que é uma extensão do direito imobiliário, que é o Sim. direito condominial. Perfeito. Está havendo muitas mudanças de entendimento, não é, no direito condominial, e a gente está buscando justamente estar adequando, não é, essas normas condominiais, não é, essa padronização para a legislação vigente e para o que está por vir, né? Perceba, Edneia, que há uns 5 anos atrás a gente não falava muito sobre Lei Geral de Proteção de Dados, a gente não Sim. falava sobre uma assembleia ser 100% híbrida ou 100% online. Hoje já tem lei que possibilita isso, então tem Perfeito. diversos mecanismos que podem facilitar a gestão condominial e que podem trazer segurança jurídica para o síndico e para o condomínio. E a Assembleia online eu acho que ajuda bastante, porque muitas vezes a pessoa Participação. não pode presenciar, mas se estivesse online, a Com pessoa certeza, participaria. É bem legal. com certeza. É bem legal. Perfeito, doutor. Doutor, e tem mais uma pergunta em relação a o que costuma dar errado em condomínios que não contam com assessoria jurídica. Não. O que costuma dar de errado em condomínios que não contam com assessoria jurídica especializada? Aquele condomínio que acha que contratar um advogado é uma despesa que não vale a pena. Pronto, o custo ele pode ser incalculável, né? E pode haver uma atuação que as coisas vão passando até o momento que dá errado. O que é que acontece? A Assembleia ela tem um regimento, ela Sim. precisa seguir o que está previsto em lei, o que está Sim. previsto no Código Civil.
né? Então, é muito comum assembleias nulas que podem ser anuladas por condôminos. E, geralmente, despesas financeiras são tomadas, tem um crivo de uma assembleia. E você ter uma despesa financeira alta de uma assembleia inválida é um prejuízo sem fim. Sim. Outro ponto muito importante também é justamente a questão relativa à recuperação de crédito. Sim. Muitas das vezes o condomínio tem um crédito ali a ser recuperado e não consegue. Sabe. Uma inadimplência muito alta. Eu já vi condomínio com uma inadimplência que já beira 40%, 45%, que é um absurdo. Nossa. Não é? Então, quando o condomínio perde o controle de toda essa inadimplência, não é? Eles começam a transitar no campo da prescrição. Sim. Ou seja, a dívida vai prescrevendo e o condomínio vai perdendo, né, fôlego financeiro. Qual o principal prejuízo? Sim. É justamente a desvalorização das unidades, a desvalorização do imóvel. Sim. Um condomínio mal elaborado, desorganizado, só tende a desvalorizar o imóvel. Por outro lado, aquele organizado, né, as unidades sempre estão em valorização constante. E você que está ouvindo, você entendeu tudo que o doutor falou? Como é que você, síndico, ou você morador mesmo, que percebe que o seu condomínio ele não tem essa assessoria jurídica, entre em contato com o doutor e veja como é que pode ajudar você e o seu condomínio. Doutor, além do que a gente conversou, tem algo que o doutor queira acrescentar? Ednei, eu só gostaria de agradecer o espaço. É uma honra, é uma satisfação muito grande estar participando do seu programa. Você que já é uma referência em BPO financeiro, em finanças. Obrigada, a gente doutor. se sente muito honrado lá na Alves e Nilo. Estamos às ordens para futuras oportunidades. Tá? Obrigada, doutor. Gratidão. Estamos aqui com mais duas convidadas. A Bianca Oitavém. Olha que nome maravilhoso. Olha que nome de gente rica. Oitavém. Falei certo, Bia? Falou sim. E com a Luana. Sejam muito bem-vindas. Elas vão falar, elas irão abordar sobre um projeto que é muito importante. Então, prestem atenção o quanto esse projeto pode ajudar você ou a sua empresa. Bia, Luana, fiquem à vontade. Bom dia a todos que estão assistindo. Eu sou Bianca Oitavém, como a Edneia falou. Sou CEO da Tríade Gestão Estratégica. E para quem não conhece a Tríade, ela é focada em fazer projetos, né? Você que tem um projeto e quer tirar ele do papel, a gente faz toda a parte estratégica, a gente escreve o projeto para você, a gente acompanha, né, a prestação, o controle. Então, se você e usando um recurso que é nosso, querendo ou não por direito, seja ele de pública incentivada, né, do Estado, com leis de fomento, e recursos privados. Então, a gente te ajuda a fazer toda essa parte do seu projeto e direcionar para as leis que estejam disponíveis naquele momento. Perfeito, perfeito. Você quer acrescentar, Luana? Isso, não, só pincelando mesmo o que a Bia falou, né? A nossa especialidade é realmente no controller e prestação de contas Certo. de projetos incentivados e privados através dessas leis de mecanismos de fomento, né? Que a gente tem vários tipos de leis de incentivo, cada uma com sua especificidade. E Rouanet, Audi Blanc, então são vários editais abertos durante o ano todo. E a gente, né, faz essa captação desses projetos, desses parceiros, faz a inscrição e faz o 360, que é todo o acompanhamento. Porque às vezes não adianta só você fazer a inscrição do parceiro e não acompanhar até o final, até o controle e a prestação de contas, que é um dos casos principais, né, do projeto todo. Quando você fala controle, fala um pouco mais sobre isso dentro do projeto, ou seja, no meu entendimento, a pessoa, ela teve ali o aceite do edital e aí vocês fazem a gestão, é isso? A gestão, todo o planejamento estratégico, né? A gente avalia desde o início a inscrição, mesmo quando não é a gente que faz a inscrição, a gente avalia o projeto como um todo, a planilha orçamentária e acompanha toda a execução do projeto. Perfeito. Né? Vê o que é que se enquadra, o que é que não se enquadra, principalmente a questão dos quinais também. Porque o que é que acontece? Muitos parceiros, ele tem profissionais já base para poder fazer a execução do projeto. Só que o que acontece é que eles não estão enquadrados, então às vezes as notas fiscais não são compatíveis e isso gera um problema na prestação de contas. E quando você não presta, né, não faz a prestação de contas de uma maneira correta, ela é impeditiva para você captar outros editais, outros recursos. Então é muito importante essa questão realmente do controller e prestação de contas de qualquer tipo de projeto. E a gente não faz só o incentivado através dos mecanismos de fomento. Fazemos também privado. Então, às vezes, você quer fazer um evento, um corporativo, quer fazer esse acompanhamento, né, de controle e prestação de contas, a gente gera relatórios, às vezes tem um patrocinador, a gente gera relatório para o patrocinador, para onde o dinheiro está sendo encaminhado, faz realmente essa parte de
prestação correta e eficiente dos recursos que foram aplicados no projeto. Tá, há uma dúvida aqui. Tá. Então, tem um edital, vocês acompanham o edital, inscreve a pessoa, isso? Isso. Que no caso, a pessoa jurídica. Faz a inscrição da pessoa jurídica. Pode ser pessoa privada, física também. Olha isso. Física MEI também. pode? Pode. Ó, pessoa Dependendo física, do jurídica edital, tá? Depende da também. lei Olha de isso, incentivo. pessoa física, pessoa jurídica. Então, vocês sinalizam qual edital é de acordo com aquele perfil. Isso. E daí vocês montam todo o projeto para a pessoa. Além de montar o projeto, acompanha. A prestação de contas, o controle, a execução do projeto e a prestação de contas. Agora, só deixando uma coisa clara, alguns clientes, eles já chegam com um projeto montado, então a gente faz apenas o acompanhamento. A gente tem diversos serviços, né, dentro da nossa empresa, que é justamente essa parte estratégica mesmo. Fala um pouco do serviço para as pessoas se identificarem com vocês. A tria de gestão estratégica, ela tem vários tipos de serviço. Ela tem um serviço que ela faz a elaboração do projeto, tem serviço que faz a inscrição, o acompanhamento, o controle e a prestação de contas. Ou, caso você seja um cliente, né, um parceiro, que já tenha um projeto montado e queira apenas fazer um monitoramento anual das leis de incentivo, a gente faz esse monitoramento também e a inscrição. Então, perfeito. a gente realmente é uma empresa de planejamento estratégico 360. A gente faz essa avaliação. Esse edital aqui, ele é de acordo com o que você busca. A gente faz o acompanhamento anual para o cliente. E a gente acaba otimizando, né, o tempo Sim. daquela pessoa, porque como a gente atende a parte cultural, esportiva, do audiovisual, a demanda é tão grande que as pessoas ficam livres para estar produzindo. Claro. E a gente procurando os editais. Tem editais que têm 110 páginas, então você não precisa estar lendo, adaptando o seu projeto, a gente Perfeito. cuida disso por você. Perfeito, perfeito. Então, quando tem um projeto disponível de acordo com o perfil do cliente, vocês que fazem a inscrição, fazem todo o processo, né? Todo o Isso. processo de gestão completa. Aí vai depender do cliente, se ele quer a gestão completa ou se ele quer uma gestão específica, né? De prestação de contas. Não quero, porque eu já fiz a inscrição do projeto através da lei, fui aprovado, eu só quero que vocês façam o controle e a prestação de contas. Isso. A gente executa também, só o controle e a prestação de contas. Perfeito, perfeito. Bia, tem algo relacionado ao projeto, o impacto que causa diretamente ao imposto de renda? Você quer falar sobre isso? Isso, a gente está com o Patina Bahia, que é um projeto relacionado à Federação Baiana de Patins aqui Sim. de Salvador. E nele consiste em atender 44 crianças, sendo elas de 6 a 18 anos, Sim. 4 delas PCDs. E esse projeto, né, ele é bacana, a questão do impacto, a questão de pegar essas crianças da zona de vulnerabilidade e capacitar, desenvolvendo habilidades motoras, tá? Então, você que tem imposto de renda, que quiser direcionar o seu imposto de renda para um projeto que gera impacto social, pode entrar em contato com a gente através do Instagram, tá? Tríade Gestão Estratégica. E lá você vai saber como você pode direcionar e vai dar visibilidade para a sua marca, não só gerar impacto social. Bia, fala rapidinho, como é que a pessoa, a empresa ou o contador, que geralmente é o contador que faz isso, está declarando como eu posso falar assim com o meu contador, o que é que eu falo para o meu contador para direcionar o meu imposto de renda para esse projeto? Existe, como ele sai no edital, existe uma numeração desse projeto Certo. aprovado, que vai gerar um recibo fiscal. E com esse recibo, você vai e destina o seu valor, né, de imposto, que é até 2%, para o projeto. Até E aí 2%. vai estar lá e quando você for fazer a declaração, ele deduz. Ah, perfeito. 100%. 100%. Então, é Isso, só um 100%. redirecionamento mesmo do imposto. Você não vai pagar nada mais. Você só vai estar agregando o valor, né, Perfeito. a uma causa social. E se for empresa, o marketing, A marca, né? né? Perfeito, perfeito. Com certeza. Perfeito. Luana e Bia, estamos chegando ao fim. Tem algo que vocês queiram acrescentar? Eu quero também que deixem o contato comercial de vocês. A Bia falou sobre a Tríade. Também fique à vontade para falar qualquer outro contato comercial. Então, né, gostaríamos de solicitar, se possível, para vocês nos seguirem no Instagram, @Tríade Gestão Estratégica. Tem também o nosso contato comercial, que a gente pode estar direcionando, né, através do Instagram. Tem um contato pessoal também, que Bia vai passar. Tem o... Na postagem, a gente vai colocar o contato, né, do Instagram e do telefone direcionando. E o que eu queria deixar, né, é o seguinte: o impacto social que a nossa empresa tem causado é muito importante,
né? A gente pega projetos, quando a gente vai fazer a curadoria, de coisas que transformam vidas de pessoas. Então, assim, trabalhar com a emoção, sabe? De você estar realizando sonhos, você estar impactando vidas no mundo. Esse projeto está transformando diversas crianças, né? Que a gente sabe hoje a questão da vulnerabilidade, do Sim. acesso à violência. Então, são projetos, quando chega para a gente fazer esse acompanhamento, são projetos de impacto. Então, assim, você pode estar sendo uma pessoa apoiando vidas serem transformadas. Transformadas, que precisamos, né? Precisamos Isso. de pessoas ajudando outras pessoas. Pessoas precisam de De pessoas. pessoas. Né? Pessoas, exatamente. Precisam de pessoas. Gratidão a vocês Nós que por aceitar o agradecemos. nosso convite. Estamos com a Lavínia e com a Jusileia. Nós vamos falar sobre projetos. Você que é empresário, pessoa física, MEI também, não é isso? MEI também. Você pode sim ter projeto, você pode ser prestador de serviço do governo. Olha que maravilha. Você já pensou sobre isso? Se não, fique aqui acompanhando a entrevista com elas. Por favor, se apresentem. Sejam muito bem-vindas. Bom dia a todos os telespectadores. Sou Jusileia Reis, sou filha de Juvenil de Carlos Antônio Reis, nascida no bairro da Liberdade, o grande quilombo urbano. Então, é um bairro histórico, né, importante para o contexto da sociedade brasileira. Estamos aqui para fazer essa troca maravilhosa. Oi, bom dia. Eu sou Lavínia George, filha de Edeusuíta de Souza George e David Lloyd George. E, no momento, eu invisto na carreira de produtora cultural, mas sendo um caminho de luz para vocês nesse universo. Que maravilha, que maravilha. Olha que legal que elas falaram, né? Elas honraram as histórias. Logo quando comecei o meu podcast, eu falei, eu sou filha de Norma e de Gerson. Aí, mãe, como assim? Você está falando isso? Ah, mãe, então eu honro. Eu Isso honro que mesmo. foi vocês que me deram a vida. Isso. E é lindo, eu acho, legal. Reverenciar. Reverenciar, exatamente isso. Olha, eu quero fazer algumas perguntas para vocês, para falar sobre os projetos, mas se eu também não fizer alguma pergunta e quiser acrescentar, fique à vontade, tá? Quais são as tendências atuais na economia criativa que você acredita que terá o maior impacto nos próximos anos no universo dos projetos culturais e fomento público, editais e leis de incentivo? Então, levando em consideração que a indústria criativa contribuiu, né, nos últimos dados de 2023, com 3,5% a 3,6% no PIB nacional. Então, a gente começa com essa contextualização para mostrar o quanto que a economia criativa impulsiona também o campo, né, vários campos do saber. Então, o Ministério da Cultura, com esse ressurgimento, essa reestruturação, a partir de 2023 também, vem através do Sistema Nacional de Cultura, sistematizando esse setor. Né? Então, o que é que esse setor pode trazer de empregabilidade, de geração de renda? Né? Então, através de uma ideia, né, como, né, na produção cultural, na gestão cultural, você pode potencializar e se sustentabilizar através daquela ideia criativa que você tem, se tornar um plano de negócio potente. Né? Então, assim, com toda essa contextualização dentro desse setor econômico, a gente traz a possibilidade de, através da parceria com outros profissionais, né, preparar aquele fazedor de cultura, o artista, com o seu projeto, né, com o seu projeto cultural, em várias linguagens artísticas. Né? Então, assim, o Ministério da Cultura vem nesse processo de sistematização e profissionalização do setor. Então, assim, a gente traz a expertise essa escrita criativa, né, e com vistas a um planejamento estratégico de um plano de negócio potente. Potente. Quando você estava falando, eu pensei, quantas pessoas podem contribuir com outras vidas? Com certeza. Né? Pode ser que eu tenha um conhecimento que eu não sei, que esse conhecimento eu posso potencializar através de um edital, não é isso? E com isso trazer, gerar empregos e levar a informação para outras pessoas. Isso, é uma com cadeia certeza. de... Que legal. Produtiva. Uma cadeia Produtiva, produtiva, literalmente perfeito. produtiva. Literalmente produtiva. Perfeito, perfeito. Como vocês acreditam que a colaboração e parceria de profissionais da área de desenvolvimento humano e gestão financeira podem ser impactadas para impulsionar a sustentabilidade em projetos criativos?
digamos, Edneia, que hoje o universo cultural ele é muito amplo. E como o Dulce falou, o mercado cultural, ele hoje investe em 3,5% do PIB. Sim. E com isso, nossa parte de trabalho, no nosso cotidiano, é a execução do trabalho. Então, nas rubricas, hoje está muito claro a necessidade de você ampliar o leque de pessoas que atuam na equipe. Aí eu falo assim, é importante, numa equipe de trabalho, que você tenha as rubricas necessárias, que são das planilhas, Sim. que é a parte técnica. Então, normalmente, são os fazedores, que são os finalísticos, Sim. e nós temos outros profissionais de apoio. Sim. Então, hoje, é fato que um profissional de apoio, 2 profissionais de apoio importantes, Sim. é um de desenvolvimento, Sim. tranquilamente, e outro de gestão de finanças. E nesse de gestão de finanças, ele que vai dar credibilidade e a validação numa prestação de contas daquele projeto. Então, nós, dentro da execução, nós temos, na contratação de um cliente, a parte do planejamento, a parte da execução e a parte da prestação de contas. Então, nesse transcurso, é necessário que permaneça conosco um profissional na área de gestão de finanças. É muito importante, porque um produto hoje só se transforma se ele tiver uma finalística sustentável. Senão ele não se rodar e não se perpetua. Não consegue ter um legado. Sem gestão financeira, independente do negócio seja privado ou deu branco agora? Não, privado ou público. São editais privados ou públicos. Privado ou público, a gestão financeira ela é essencial, né? Seja até para a pessoa física também, é muito importante. E quando uma pessoa ela pensa em... Como é um exemplo? Eu tenho um domínio de um determinado assunto, uma prestação de serviço. Como é que eu posso chegar até vocês e como é que funciona na prática para eu participar de um edital? Pensa a trajetória de uma pessoa, que é para a pessoa se visualizar. Tá? Então, você pode transformar a sua trajetória acadêmica, o seu conhecimento, suas expertise em um plano de trabalho, em uma oficina formativa, onde você possa oferecer aos agentes culturais, aos artistas, conteúdos como autogestão financeira, educação financeira básica, né, que é aquela questão que a gente tem uma demanda também de carência, né, nesse ponto de vista, que nós não fomos educados, a maioria, estou falando de um público que demanda esse tipo de conhecimento. Né? Então, hoje, muitos gestores culturais, o ócio criativo, né, que se fala, que se transforma em um potente plano de negócio, acaba se desalinhando com essa falta de conhecimento. Então, essas parcerias, que ninguém faz nada sozinho também, essas parcerias, ela é de extrema importância nesse momento, né, do momento da cultura, que para justamente profissionalizar e dar longevidade a esses projetos. Então, um profissional do campo da gestão financeira, ele é imprescindível, né, desse ponto de vista, porque tem um ciclo, né, que acontece, tem um ciclo do caminhamento, né, dos seus projetos. Então, você escreve, você tem a ideia, você coloca estrutura numa escrita, né, assertiva, criativa, você desenvolve todo o seu orçamento, né, e daí você submete, passa por todo esse processo, né, e depois disso, né? Como entender das leis, os incentivos fiscais, como entender dos impostos. Isso. Então, tem que ter o profissional que se dedicou uma trajetória acadêmica neste campo. Então, é extremamente, não só no campo da gestão financeira, mas na própria gestão de marketing, a gestão de RH. Né? Então, assim, existe uma crescente necessidade nesse campo. Então, oficinas, cursos, né, que possa ser oferecido para este público. Então, a gente também desenvolve essas escritas, esses projetos. Né, um profissional da área contábil desenvolveu um plano de trabalho, uma oficina com conteúdo programático todo estruturado na necessidade que demanda aquele fazedor de cultura, aquela associação. É de extrema importância nesse momento. Perfeito. Então, pode falar. Só complementando, né, que hoje a chancela já é do próprio Ministério da Cultura.
que ele, percebendo, né, esse volume de informações, esse Sim. volume de editais, de orçamentos também, ele hoje já investe diretamente em programas de treinamento e de capacitação para esse finalístico, que é toda essa cadeia produtiva dos fazedores de cultura. Então, já existe o entendimento do Ministério da Cultura de que essa rubrica é uma rubrica importante dentro de qualquer projeto. Perfeito. A Então, meta, né? A meta, Existe a meta do Sistema Nacional de Cultura. tá, então se eu desejo participar de um edital, entre em contato com vocês e aí fará todo o processo, vai me ajudar a fazer todo esse processo, não é isso? Através de um briefing, com algumas Sim, reuniões, com reuniões, a gente vai certo. formatando um modelo básico e depois vai adaptando aos editais, Aos ao perfil de Ah, editais. perfil de edital, tá. Então, aí você me apresenta o edital, Isso. né? Eu estou me colocando como um cliente. Isso. Você me apresenta o edital, eu vejo qual daqueles ali que faz Os sentido pontos, também, os pontos, né? Isso, O objeto específicos, do objetos específicos. Aí deu o quê? Eu faço o quê? Encaminho a documentação para vocês. O que Isso. eu quero que Isso. vocês imaginem é quem está do outro lado. O passo a passo. O passo a passo. passo. Aí, ou seja, eu falo assim, eu quero esse edital. Então, vocês fazem a inscrição da pessoa, isso? Isso, o projeto já está pronto, delineado, Certo. adaptado a esse perfil de edital. Certo. Aí nós fazemos encaminhamentos que normalmente são plataformas diferenciadas. Certo. Então há o cadastro no nome do proponente e vamos fazer o acompanhamento. Aí a partir desse acompanhamento, sendo aprovado, vem a parte de execução. Aí toda essa parte de execução já estará a priori determinada no projeto. Pronto, então, um exemplo, o projeto, aí manda e tem um tempo que o projeto, que o Tem. edital vai... Cada vai edital tem tem um seu tempo. Tem seu tempo. então, manda as propostas e precisa fazer mais alguma coisa? Ou vocês não, fazem? a gente vai fazer vai- o acompanhamento, Ok. porque você tem um período de que sai um resultado, tem um período recursal, tá? E ainda pode ter um segundo período E recursal. A nesse gente vai recursal, fazendo quem responde? acompanhando. Um exemplo, eu como cliente É ou você? o órgão. Não, no o caso, o recursal. recurso vai ser, vamos dizer assim, o recurso ele é pertinente se realmente aquele item em que Sim. eles não puseram uma nota Sim, for relevante. ok, Se não for, aí não tem jeito. ok. Mas aí nós que fazemos. Ah, pronto. Isso aí nós Isso. conseguimos fazer. Nós Dentro temos da- advogados e nós fazemos essa Perfeito, recurso. Isso aí sem ter problema. Perfeito. Dentro da nossa metodologia, a gente considera essa etapa como monitoramento. A gente faz todo o ótimo. monitoramento Muito. do ciclo da proposta submetida, né? Que está acompanhando o Perfeito. diário oficial, a página, né? A página oficial do órgão que está fomentando aquele edital. Então, tem todo esse período até o resultado final. Ok, então seu cliente vai precisar se preocupar em compartilhar os documentos, né? É isso? Não, a informação, As- né? O perfil as dele ideias, como aí coisa e a com- Porque documentação. as demais é. informações vocês que apoiam. Eu é apoio, isso. Ah, perfeito. Isso aí a gente vai Perfeito. balizando, sem Perfeito. problemas. Perfeito. A pessoa querendo contratar o serviço, como é que funciona? Como é que encontra vocês? Contato comercial? Fique à vontade. Os dois telefones, diga. Através do 71-993995891. Também em nossas páginas do Instagram, o @Nigana Educarte e Cultura. E o @Projetos Luminares. Telefone, né? Telefone. 71991788424. Pronto. Tem mais alguma informação que vocês queiram acrescentar? Já estamos chegando ao final. Não só agradecer a gratidão por esse espaço, né, de escuta, né, de fala, Uhum. e desejando tamanho sucesso, continuidade no seu podcast. Amém. Obrigada. Sucesso pra Subscreva as vocês. palavras da parceira. Gratidão pela oportunidade e dizer que estamos nessa rede de parcerias, né, que é muito importante a gente se ouvir, se escutar, porque dentro desse fomento, desse fortalecimento da economia, muito aquilo que você diz que é só um entretenimento, não é mais visto como entretenimento. É o desejo dessa profissionalização e de que cada vez mais trazer o equilíbrio, né, da tão sonhada sociedade igual, né, igualitária, justa, Equitativo. né, e promissora. Hoje o que está resumindo o meu podcast é pessoas precisam de pessoas. Isso. Exatamente. Quando todos entenderem isso, Isso, será uma cadeia mútua
Com certeza. De cuidar, de autocuidado, de cuidado, aquela cordinha do caranguejo, ninguém solta a mão de ninguém. E acho que é um resgate, né? Um resgate Exato. de essência, que as pessoas hoje estão vivendo de uma massificação, né? Sim. E a gente está buscando essas essências e que elas sejam compartilhadas de coração. Foi uma honra receber vocês aqui. Gratidão. Gratidão também. Obrigado. E vamos falar com ela hoje, Yasmine Fernandes. Vamos falar sobre vendas, posicionamento, finanças. Fique com a gente até o final para você ouvir todos os insights que a Yasmine tem para compartilhar conosco. E Yasmine, seja muito bem-vinda. Muito incrível estar aqui com você. Primeiro, eu quero te agradecer pelo convite, te parabenizar pelo programa que está acontecendo. A gente já falava tanto, né, da necessidade de falar sobre finanças, do quanto a gente gostaria que se estivesse nas escolas. Então, parabéns pelo projeto, obrigada, viu? Deus abençoe. Obrigada, Yasmine. Fala pra gente sobre o posicionamento, quais são os principais erros que você vê, quais são as contribuições que você tem para dar. E eu tô precisando, viu? Tô precisando, vamos conversar depois sobre posicionamento, que 2026 eu quero... Começar direitinho. Direitinho, Quando a gente fala de posicionamento, as pessoas levam muito pro digital, né? Como se fosse uma matéria do marketing digital. Sendo que, na verdade, posicionamento é você se colocar, né? É você estar ocupando o lugar certo na mente do cliente. Então, posicionamento é, de fato, a sua posição na vida, na venda, no tabuleiro ali da vida do cliente. Sim. Então, a gente precisa realmente, primeiro, a maior preocupação é a clareza de com quem a gente quer se conectar. Sim. Então, quem é o meu cliente ideal? Quem é a pessoa que eu gostaria de ter como cliente? E aí, para você não ficar inventando uma pessoa da sua cabeça, você pode já olhar para os seus 10 melhores clientes. Sim. E aí entender, desses 10 melhores clientes, essas pessoas que eu amo atender, que me trazem um excelente recurso, o que há em comum entre esses 10? Dentro do que há em comum com esses 10, o que é relevante para essas pessoas? E aí você trazer de forma estratégica, intencional, isso do que já está no offline para o online. Eu digo que criar um posicionamento não é criar um personagem. Mas trazer do seu offline, trazer da sua vida, do seu negócio, do que já acontece nos bastidores, o que é necessário para o digital, entregar para essa pessoa a confiança, a credibilidade e clareza do que você vende. Que quando você falou, na minha mente passou aqui congruência. Exatamente. Porque o que mais afasta a venda é incongruência. O que mais afasta a venda é ruído. O que você fala não condiz com o que você faz. Sim. Eu olho para você e não vejo coragem. Eu olho para você e não vejo leveza. Então, como é que você vai vender algo que você não consegue mostrar para as pessoas que é um fruto na tua vida? Tanto que eu digo que a maior estratégia de venda é ser fruto do seu produto. Perfeito. Entendeu? E aí, quando você já é fruto do seu produto, quando as pessoas conseguem olhar para a Edneia e perceber organização financeira, gestão financeira, em toda a parte de paz que ela tem, nunca está em busca do que é o mais baratinho. Essa Edneia é um excelente cliente, pronto. Então, eu entendo que a Edneia aplica o que ela ensina na vida dela. Sim. E isso precisa estar no on. Porque, às vezes, não precisa mostrar o meu bastidor, a minha vida, a minha família. Só que é justamente isso que vai atrair as pessoas. Eu confesso que eu tenho isso. Todo mundo tem, né? Porque, quer dizer, todo mundo que eu digo geração 30 a mais, eu tenho 36. Então, nós fomos a última geração sem rede social. Sem rede social. Então, todo mundo que nasce aí depois da gente já nasce com a carinha na tela. A gente viveu a transição. E a gente é da época que se expor demais gerava insegurança. E essa insegurança é uma insegurança real mesmo, né? De estar colocando a sua segurança, a segurança da sua família em xeque. Então, de fato, é um desafio você abrir sua família, dizer onde você está, contar sobre onde você mora, onde seu filho estuda, contar sua rotina, eu vou viajar, eu vou postar. Então, de fato, é desafiador você tirar, né, limpar essas crenças para conseguir construir um posicionamento verdadeiro. Porque você omitir algumas informações não é mentira. Sim. Mas existem várias informações que estão sendo omitidas que poderiam contribuir para um posicionamento mais assertivo. Infelizmente, eu já estou aí dentro desse pacote, viu? Esse pacote aí de omitir... de não estar o tempo todo, né? Mostrando. Tem uma amiga que falou assim, cadê aquele evento que você foi? Eu falei, esqueci de postar.
E se lhe acalma, eu palestro desde 2015. Mas mostrar de forma intencional em rede social todos os lugares que eu tô, foi de 2023 para cá. Justamente porque eu cansei. Porque o que é que acontece? Quando você que é muito boa no que você faz, domina um assunto, tem uma empresa séria que pode solucionar o problema das pessoas, fica calada, você dá espaço para quem não tem as competências que você tem, o conteúdo que você tem, a bagagem que você tem, a empresa séria que você representa. Porque você está com vergonha, porque você está com medo, porque você está insegura. Sim. Então, inclusive, esse virou o meu lugar de ensinar para empresários como se posicionar melhor, como ter uma produção de conteúdo mais intencional e leve. Eu acho que quem me acompanha nas redes sociais percebe que não é nada mega produzido. E, gente, meu marido é fotógrafo, minha família é de audiovisual, nós temos estúdio, câmeras incríveis e eu não faço questão de que tudo meu seja mega produzido. Sim. Porque eu não vivo para produzir conteúdo. Eu produzo conteúdo enquanto vivo. Então, eu acho essa forma mais saudável e sustentável de estar ali na rede social. Então, de fato, virou minha bandeira. Eu digo, cara, todo empresário, toda empresária deveria se comportar como o principal influenciador do seu negócio. Sim. Porque isso é bom para o mundo. Sim. Porque não é digno que a Edneia, com a bagagem que ela tem, com o nível de conhecimento que ela tenha, perca espaço, que isso não é sobre perder cliente, né? Sim, é só espaço. Que o cliente é nosso, perca espaço de Sim. conseguir novas pessoas e novos clientes para pessoas que não têm a metade da sua bagagem e, às vezes, até formação. Porque tem muita gente que não é nutri vendendo cardápio. Muita gente que não é das finanças vendendo planilha. Sim. Muitas pessoas que não têm loja ensinando a ter loja ou ensinando uma lojista a vender sem ter loja. Linda. Falar é fácil, entendeu? Então, a gente precisa realmente entender que esse posicionamento no digital nada mais é do que pegar esse offline e colocar para o mundo. E lógico que de uma forma intencional, né? Que isso não é sobre maquiar a realidade, mas mostrar da melhor forma possível. Quando você fala assim, pegar esse offline, eu confesso que para mim isso é um peso. Sim. Que eu acho que é uma mistura de, às vezes eu não quero, com, às vezes... eu vou deixar isso para lá. E eu sei que eu estou perdendo alguns espaços por isso, mas eu já decidi que em 2026 eu vou trabalhar muito meu marketing. Era o que eu não estava fazendo anos anteriores, né? Eu fiz de forma superficial, mas em 2026 a Gestão 12, ela é parceira de grandes empresas, já está consolidada, já tem algumas marcas aí legal no mercado. Então agora eu quero sim... Perfeito. Tem um marketing forte. Isso. E você não precisa fazer. Eu sei ter noção, eu fiz tudo, né? Eu sei fazer tudo. Eu sei gravar, eu sei editar, eu sei produzir, eu sei roteirizar. Eu fiz isso sozinha por anos. Mas em 2025 eu entrei o ano dizendo que eu não faria tudo sozinha. Sim. Eu ouvi uma frase, não é porque você é boa nisso que você precisa fazer. E eu disse, cara, faz muito sentido. Aí eu contratei um storymaker. Então, toda terça-feira eu produzo conteúdo para o Instagram, publicidades, impreterivelmente, porque ele foi contratado para isso. Perfeito. Então, você que está nos assistindo, quando produzir conteúdo aparece para você como um peso, na verdade, produzir conteúdo não dá trabalho. Produzir conteúdo faz parte do trabalho e não precisa ser feito por você. Sim. Nós temos storymakers no mercado agora, né? Graças a Deus surgiu essa nova profissão aí que eu sou apaixonada, porque é a mistura justamente do filmmaker com a pessoa que produz story. Então, uma produção muito mais simples, né? Light Edit, como ficou um tempo conhecido, né? Através do Isaac, que criou esse método. Então, é mais simples, é mais fácil, a entrega é mais rápida. E a gente não precisa ficar fazendo. Então, eu tenho um evento, eu marco com ele no dia do evento. Se o podcast fosse numa terça-feira, ele estaria aqui. Perfeito. Eu já sairia daqui com os meus cortes. Tá tudo lindo. Perfeito. Então, você entende que não dá trabalho, faz parte do trabalho, e aí é melhor delegar. Não, e é o que eu digo aqui no financeiro, né? Sim. Se você não tem tempo para gerenciar suas finanças, vamos delegar. Se você não tem tempo de produzir conteúdo, não, para mim tá claro. Para mim tá claro. Delegar, agora delegar com uma pessoa, Yasmin, que saiba estratégia, que entenda no mercado. Que para fazer por fazer artes bonitas, não faz sentido. A gente nem usa card, meu perfil nem tem card. A gente agora meio que está se obrigando pela questão de como tem funcionado a rede social. Perfeito. Então, a gente sabe que a entrega de carrossel é muito bacana e eu não vivo em função do algoritmo ou em função de engajamento. Sim. Só que a gente sabe que quanto mais pessoas a gente atrai, mais possibilidade de vendas a gente tem. Então, eu vou abrir mão da minha vaidade de dizer que eu não faço questão mesmo de fazer card, eu não acredito em card, eu nunca comprei uma coisa por causa de um card que apareceu para mim, mas sim um vídeo.
né, uma indicação, né, um Sim. story que eu estava acompanhando. Então, a gente precisa deixar o ego de lado Sim. e deitar para algumas tendências que realmente fazem sentido. faz E aí, no meu sentido. caso, é o cardio, o carrossel. Perfeito. Aí ontem mesmo já parei, já comprei, né, o modelo que me agrada, já vou começar a editar. Hoje eu já devo começar. Perfeito. Não fico pensando muito, não. Perfeito, tem que ser assim. Yasmin, qual feijão com arroz que você pode dizer para as pessoas assim, faça isso e é um feijão com arroz bem feito que você tem resultado? Olha, produção de conteúdo diária nos stories, com toda certeza. Porque se fosse um nível mais avançado, eu ia falar de um Reels todo dia. Sim. Eu passei esse desafio com as meninas na comunidade Escola de Coragem e foi assim extraordinário. Em crescimento de base, em mudança do perfil, várias que não estavam mais ganhando seguidor passaram a ganhar. Perfeito. E aí eu coloquei, né, um desafio de 90 dias de Reels. Então, se você está nesse nível mais avançado, já coloca isso como meta. Mas por básico bem feito, né, o feijão com arroz, Sim. a gente chama de BBF, básico bem feito. Stories todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Um story iniciando o dia com uma interação, né? Dando um bom dia, pedindo esse bom dia de volta, ou uma enquete, ou Sim. perguntando, né, como a pessoa passou o dia, como ela acordou, porque isso já dá uma primeira interação ali de cara. Trazer uma narrativa Sim. sobre algo do seu produto, postar pelo menos algum depoimento de cliente e abrir espaço para que essa pessoa converse com você. Lhe conte alguma dor, né? Então, se menino, não gosta de produzir stories, fica só nesse roteirinho aí que já tá bom. E quando a pessoa não tem depoimentos, como é que faz? Só segue o que ela tem ali, né? Um bom dia, à tarde, à noite? Quando eu falo para essa pessoa que precisa tirar o off e colocar pro on, Sim. ela pode não ter esses depoimentos em texto. Certo. Mas se ela tem um tempo de empresa, certamente, Que se ela é uma tem, boa empresa, ela Tem. ela já tem esse depoimento. Então, Uhum. é começar a conversa. Yasmin, digamos que eu fui sua cliente em 2017. E você me atendeu super bem, você me salvou de um CNPJ que caiu em lucro presumido, algo do tipo. Fui expulsa Sim. do MEI, né? Sim. Contando meu caso aqui. Sim. Fui expulsa do MEI e você me ajudou ali a resolver, né? Digamos, como se fosse a G12 que tivesse resolvido isso por mim. Certo. Você entra em contato agora, 2025. Oi, Yasmin, tudo bem? Então, a gente está cuidando melhor agora da nossa rede social. Abre o jogo mesmo. Eu não falo, gente, eu não ensino a mentir, a inventar história, a produzir comentário negativo, Sim. produzir comentário de forma negativa. Entra, fala a verdade mesmo. Oi, tudo bom? E aí, como foi para você aquele atendimento em 2017? Eu tô aqui captando, né, alguns clientes. Lembrei de você, lembrei do seu caso, foi muito interessante. Você conta para mim como foi? Aquele texto já viu o depoimento. Perfeito. Entendeu? E eu, dentro da comunidade, eu coloquei um roteirinho de como produzir esse depoimento de forma Sim. verdadeira. Sim. Porque quem trabalha com o público 30 a mais tem que aceitar que a gente não tem o hábito de, oi, Ed, tudo bom? Lembra aquele bolo que você indicou? Comprei, incrível. Não. É. Vai numa loja, viu que o sapato foi eu que usei, vai chegar lá na loja, não vai dizer, vi no perfil de Yasmin. Você não tem 12 anos. Não. Isso é coisa de adolescente. É. Então, a mulher adulta dificilmente vai dar esse sim. depoimento assim de forma gratuita. Tem que- Então, você que está acompanhando alguns perfis que tem depoimento direto, nossa, que lindo, as clientes dela são tão espontâneas. Não, às vezes ela pediu o depoimento. Geralmente os meus clientes eu peço. Aí tem alguns que eu percebo que eles não gostam de câmera. Aí eu peço que seja escrito. Escrito, ótimo. E aí tá tudo bem. E com o dá pra perfil de cada cortar um. a foto da pessoa, não tem isso de, que se eu não postar a foto, vão achar que é fake. Cara, você sim. sabe que é verdade. É, Só isso importa, entendeu? faz diferença, faz diferença. Muito. E falando de autonomia financeira, Yasmin, você deu vários insights falando de posicionamento, de postagens e falando sobre autonomia financeira. O que pra você é autonomia financeira? Pra mim, autonomia financeira é paz e pix. É liberdade. É poder dizer assim, Amo ó, essa vou frase, paz e pix. almoçar em tal lugar e poço, sabe? Minhas contas estão pagas, vai estar tudo bonitinho, tudo organizadinho. E lógico, né, que no âmbito do mundo empresarial existe uma diferença de dívida para débito, né? Débito, A sim. gente eu virei essa página porque eu não tive acesso à gestão financeira. A loja, eu digo que Casa da Preta deu certo porque vendeu muito. Mas se dependesse de gestão, precificação correta, regime tributário organizado e um MEI e um CNPJ correto, teria fechado. Tipo assim, acho que no segundo ano.
Só que a nossa felicidade, né? A mão do Senhor ali, de fato. Porque quem me trouxe, eu cursei moda, fiz algumas formações, né, algumas especializações em marketing de moda, merchandising, consultoria de moda e imagem. Mas eu tenho a plena convicção que as estratégias de vendas vieram do Senhor mesmo. Sim. Que é uma estratégia de conversão, né? Então, Sim. a Bíblia me ensinou muito a respeito disso. Então, a gente teve a possibilidade de manter o negócio porque sempre vendeu muito. Sim. Foi o que salvou e fez a loja ficar viva até esse tempo. Agora quando você fala de vender muito, eu digo faturamento é vaidade, porque se você Exato. vendesse muito, se você gastasse muito, não teria a salvação certa. Exato. A sorte é que você Exato. gastava, mas não o suficiente para ser maior do que seu faturamento. Não, e reinvestia muito. Ah, Aí minha sim. demanda emocional era reinvestir. Investir. Então eu comprava muito estoque, renovava a decoração da loja, dava muito presente para as clientes. Quando fazia promoção, era promoção mesmo, tipo assim, era de 200 por 50. Então, zero consciência financeira. Tanto Sim. que toda vez que alguém diz assim, ó, Café com autonomia financeira, gente, eu vou fazer o quê? Eu vou falar o quê lá? Eu não posso ensinar sobre autonomia financeira, ou se ele ensinar a fazer dinheiro. Mas não sou eu que vou ensinar, quem vai ensinar é a Edneia. Então eu vou. Mas é justamente isso. E para mim, a loja vem desse lugar de ter autonomia para casar. Perfeito. Porque eu descobri que não dava para viver com um salário mínimo. Gente, você que é CLT que está nos assistindo, não leva para ofensa, pelo amor de Deus. Mas é porque quando eu calculei tudo que eu gostaria de viver, sabe quando você coloca no papel sua vida gostosa? Quando eu botei no papel a minha vida gostosa, eu descobri que um salário não daria. Não dá. E aí, por isso, eu decidi empreender. Porque quando você empreende, escute também com muito amor, você decide seu salário. Sim. Você coloca a sua meta. Sim. Você compra o estoque necessário e você faz aquilo acontecer. E nisso eu sou muito boa. Se botar na minha mão, eu vou fazer. E o espaço aqui, Yasmin, quando fala de autonomia financeira, eu tenho uma parte que eu trago um pouco sobre as finanças e os convidados é para falar de assuntos, né, que vai contribuir com as pessoas que estão Exato. ouvindo. E qual foi o ponto de virada aí do seu negócio que você entendeu e você gostaria de deixar recado para essas pessoas para falar assim, cuidado com esse ponto aí na gestão financeira? Gente, realmente precificação e gestão de fluxo de caixa. Eu acho que foram as piores coisas que eu negligenciei. A minha precificação era uma precificação comum do mercado, que era comprar e dobrar o valor. Só que aí não estava junto taxa de cartão, imposto, Aluguel, né? o mockup ali, né? Sim, Tava a errado, markup, né? O mercap estava errado. Então, eu errei muito nisso. Eu fui muito feliz, tá? Não me arrependo. Sim. Mas se eu pudesse voltar no tempo, certamente, após a formação de moda, viria não só a contratação de um profissional de finanças que me trouxesse, tipo um BPO. Se Faz existisse um total diferença. BPO e eu tivesse consciência do que era um BPO, se eu entendesse a importância disso para minha vida, eu já teria feito isso desde 2014. Então, Sim. eu digo que fomos salvos, né, pelas muitas vendas que o Senhor me ajudou a fazer, mas o ponto principal do meu negócio, que eu mudaria, não teria sido marketing, não teria sido poder de execução, porque isso, graças a Deus, eu sempre fui muito constante, coerente, né? É muito bom encontrar as meninas e falar, te conheço há anos e você é isso aí. Legal. Então, é muito bom ver seu crescimento, mas você continua a mesma Mesmo pessoa. assim. Isso é lindo de ouvir. Só que a gestão financeira foi algo que eu negligenciei por falta de conhecimento. Teve um podcast, inclusive, que eu falei isso, né? Que geralmente nas rodas de conversa, a gente que começou a empreender 2010, 12, 14, né? Tipo, Sim. de 2015... vamos lá, diante da pandemia para baixo, a maioria começa pelo impulso, né? Vamos e zero consciência financeira. E o que se faz de sonegar imposto, de precificar de forma errada, de não ter um regime tributário correto, de achar que contabilidade é besteira, Sim. não é por ser uma pessoa ruim, sabe? Não é por malandragem, é por falta de acesso ao conhecimento. Sim. Porque isso não nos é ensinado na faculdade, não nos é ensinado na escola. Na escola. Eu cursei moda e não aprendi isso. E as pessoas começam simplesmente a empreender e acham que tá tudo bem, vai Exato. vender, vai pagar e tá tudo certo.
acertam. Exato, é o dinheiro que entra e que sai. E quando você falou de contabilidade, BPO financeiro, tem pessoas que acham que contabilidade e BPO financeiro é a mesma coisa, é totalmente diferente. Não. O BPO financeiro ele vai te ajudar na sua gestão financeira, a no paz. controle. Rapaz, No a controle. paz do Pix. É uma paz e Pix. No controle, organização financeira, a contabilidade vai gerar impostos para você, não tem nada a ver. A contabilidade não vai te dar a clareza dos números como o BPO financeiro te dá. E aí, infelizmente, as pessoas acham que é a mesma coisa. Não Cada é. modelo de negócio vai escolher ali, né, o que faz mais sentido. Sim. Mas eu confesso que, com certeza, se eu pudesse voltar no tempo e olhar para algo específico, seria a gestão financeira. Sabe? Andar de mãos dadas com a minha contabilidade, porque a conversa com a contabilidade Importantíssimo. nunca era sobre, ai, que delícia, tenho reunião com a minha contadora. Eu, ai, meu Deus, tem reunião com a contadora. Sabe? Sim. E isso não era por estar chateada com ela ou coisa do tipo, mas é porque olhar para os números era dolorido, sabe? Perceber que eu não era uma boa gestora não era bacana. Eu era uma excelente vendedora, tinha clientes incríveis, né? As pessoas amavam não só a loja, os produtos, o propósito que a marca Sim. tinha, mas olhar para os números me mostrava que eu vendia muito, mas eu construía pouco, sabe? E isso vem muito desse lugar da falta do acesso à informação. Então, o empresário brasileiro, né, o empresário baiano, Sim. não faz as suas malandragens por maldade, mas por falta de acesso Por ao falta de conhecimento, acesso, com certeza. Só que assim, você está assistindo. Você não pode mais dizer que você não tem consciência de que você não sabe. Agora tem que organizar. Agora tem que organizar. É uma vez, se você viu, não tem como desver. Perfeito, perfeito. Yasmin, já estamos chegando ao fim. Você quer deixar algum recado? Tem algo que não foi falado aqui que você quer deixar aqui o recado, quer falar? Gente, busquem paz. De verdade nos negócios de vocês. Evitem a comparação, que eu acho que são coisas que acabam tirando a paz do empresário. Você não conhece o bastidor do outro. Inclusive, estávamos conversando, né, entre amigas. E tenha amigas empresárias. Tenham amigos empresários. Ambiência, né, Yasmin? A ambiência transforma a sua mentalidade e lhe tira de vários buracos de comparação. Sim. Então, mais uma vez, a gente estava conversando sobre isso, né? Do quanto não saber o bastidor do outro te faz duvidar do seu próprio potencial. E quando você fala do bastidor, desculpa te cortar, eu penso na grama, às vezes a grama do vizinho é artificial. Exato. E você tá verde achando... porque é artificial. É artificial. Menino, o recurso não veio do que você está pensando, Entendeu? não. Artificial. Tem uma coisa errada por trás. Sim. Então, a gente precisa realmente olhar com mais carinho para a nossa jornada, valorizar a nossa história, que é outra coisa também, né, que eu colocaria aí como um terceiro ponto. Olhar para a sua jornada, olhar para a sua história e perceber valor, porque tem... Sim. Porque você é única nesse lugar. Você não é a única pessoa de gestão financeira do mundo. Sim. Eu não sou a única pessoa de influência e vendas no mundo. Sim. Mas com a minha história, que sabe tirar pessoas de estados e circunstâncias específicas e colocar em lugar de relevância porque merece, só eu posso fazer. E existem coisas que só a gestão 12 consegue fazer pelas pessoas. Então, a gente precisa fazer isso, né? Olhar com mais carinho para a nossa jornada e valorizar de forma certa. Porque a influência transformou a minha vida enquanto eu transformava a vida de outras pessoas. Eu não virei influenciadora pelo ego da vaidade de virar uma pessoa relevante, influente, que ia ganhar presentes e mimos. Eu nem sabia que isso dava dinheiro. Minha fonte principal de vida sempre foi Casa da Preta. A influência passou na pandemia. Perfeito. Perfeito. Então, cuidem dos negócios de vocês. E outra coisa, não largue seu negócio para ensinar a ter um negócio que você vai largar. Isso é feio. E só mostra que, se fosse bom o suficiente, você estava fazendo também. Perfeito, perfeito. Yasmin, já estamos chegando ao fim. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. E já estamos aqui encerrando. Yasmin, deixe suas redes sociais, contato comercial. Perfeito. @Yasmine. Né? E, de fato, IASMINE, comprei esse @ para ficar simples desse jeito real. E tem também a comunidade Escola de Coragem, né? Que é escoladecoragem.com, que é a nossa comunidade para empreendedores que desejam se tornar a principal influenciador do seu negócio. E você me encontra todos os dias, sem falhar nos stories e no direct. Nos stories, no direct, E nós estamos chegando ao fim do nosso podcast Café com Autonomia Financeira. Agradeço você que ficou conosco até o final e até a próxima.